Olá, amigas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou a Aline Fecondes, idealizadora dessa jornada, que é o Universuário. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, a gente está com uma série sobre criatividade e o convidado especial é o Gu. Sou eu! Conta para as nossas amigas por que você é o convidado especial para este assunto. Então, porque eu acho que eu sou convidado especial sobre esse assunto. Eu sou arquiteto, sou designer de experiências, estou fazendo vários projetos que têm a ver com criar condições para a criatividade e para a felicidade. Eu sempre fui absolutamente apaixonado por esse assunto, esses dois assuntos, na verdade, criatividade e felicidade. E são coisas que normalmente as pessoas não associam, né? Não. Então, que tem alguma relação entre essas duas coisas. E aí a Aline me chamou pra gente conversar um pouco sobre isso. E essas coisas de fato se relacionam muito. E hoje a gente vai conversar mais sobre isso e entender melhor como a gente pode se tornar mais feliz através da criatividade. I just need a thing to feel complete. Shine all your colors on me, baby. The only half. Bom, já quero começar a entender qual que é o ponto que elas se relacionam e se conectam, esses dois elementos, né? Esses dois estados de espírito. Em que momento que eles se conectam? No ano passado, eu fiz um trabalho lá em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade do sul de Minas. É uma cidade que é conhecida como o Vale do Silício brasileiro, que tem uma tradição muito grande com tecnologia, com inovação. E eu fiz esse trabalho junto com uma parceira de trabalho e muito amiga minha, Joana Mal. Ela empreende uma empresa que se chama Clear Purpose. É um processo de clareamento de propósito e uma aceleradora de integração de lideranças. Então é um universo incrível. E ela me chamou para colaborar num projeto lá em Santa Rita para modelar os indicadores de felicidade de um movimento que existe na cidade já há uns 8 anos, que é um movimento que se chama Cidade Criativa, Cidade Feliz. Primeira coisa que eu pensei é, como assim? Cidade Criativa, Cidade Feliz? Durante esse projeto eu fui entendendo um pouco mais como um dos idealizadores desse movimento pensou essa relação entre essas coisas. O professor Vander é um desses idealizadores que começou o movimento. Hoje ele é prefeito de Santa Rita e ele é conhecido como o prefeito do amor, porque ele é um professor mesmo de criatividade e de humanização e de amor. Ele é fantástico. A gente fez esse projeto lá em Santa Rita no final do ano passado e a gente de fato criou indicadores para medir a felicidade, porque o grande desafio que ele nos propôs foi como a gente pode entender se a meta do movimento, que é ter uma cidade mais feliz através da criatividade, pode ser medida. Então, como a gente pode entender se as pessoas estão mais felizes de fato com o movimento. E aí a gente teve que se aprofundar nesse assunto de felicidade. Tipo, o que é felicidade? O que os estudiosos, o que os cientistas falam sobre isso hoje em dia? E aí a gente encontrou alguns estudos e alguns centros de pesquisa muito interessantes. O primeiro foi um departamento que se chama Departamento de Design Positivo dentro de uma universidade da Holanda, que é a TU de Delft. Eles só trabalham com projetos de design para a felicidade. Então eles pensam assim, como a gente pode criar condições para que os designers pensem os produtos ou serviços ou qualquer projeto com a meta na felicidade. E aí a gente foi olhar como eles faziam isso e no que eles se embasavam. Aí a gente descobriu uma cientista americana que se chama Sonia Lyubomirsky. A Sonia, ela ganhou uma bolsa da Agência Nacional de Saúde Mental americana nos anos 2000 de $1,5 milhão para ela encontrar os determinantes da felicidade. Então eles chegaram para ela e falaram assim, ó, Sônia, você pega a sua equipe e descobre o que determina a felicidade na vida das pessoas. Um desafio bem simples, né? E aí ela fez um estudo de meta-análise, então ela pegou todas as pesquisas em relação a isso e fez novas e descobriu o seguinte: 50% do que determina a sua felicidade é o fator genético. Tem pessoas que nascem mais felizes que outras e permanecem assim durante a vida.
Eles fizeram estudos com gêmeos. Então, eles pegaram 2 gêmeos e perceberam que tinham fatores genéticos que influenciavam a felicidade de um e de outro. Isso é 50%. 10% do que determina a felicidade são fatores circunstanciais. A renda que você tem, onde você mora, a sua idade, todos os fatores que são externos a você. Só que quando a gente descobriu isso, a gente ficou muito chocado. Porque a gente, como sociedade, é muito Foca nos direcionado. 10%, Exato. né? Tipo, todo mundo acha que vai ser mais feliz se tiver um outro carro, se mudar de emprego, se mudar de cidade ou de país. Ou se se tem um for mais relacionamento. jovem. Exato. E aí sobram 40% ainda dessa roda. Ela descobriu que 40% da nossa felicidade é determinado por atividades intencionais. Então, são atividades que você conscientemente e intencionalmente faz todos os dias. Então, nutrir bons pensamentos, meditar, fazer atividade física, nutrir bons relacionamentos. Então, são coisas que você tem o comando sobre, que não são tão difíceis quanto o circunstancial. Por exemplo, sei lá, se trocar de carro é muito mais difícil, se trocar de emprego e tudo mais. Então, isso nos abriu um campo enorme para entender onde a criatividade entra nisso, porque a criatividade ela entra nas atividades intencionais. Logo depois a gente descobriu outro cientista, na verdade psicólogo, que se chama Martin Seligman. O Martin Seligman, quando ele virou presidente da associação, ele falou assim: eu preciso olhar para as missões da psicologia. E as missões da psicologia são 3. Curar doenças mentais, florescer talentos nas pessoas e dar condições para as pessoas serem mais felizes. E aí ele percebeu que a psicologia sempre foi muito focada na depressão. Então, e até se você olhar, tem uma pesquisa de um pesquisador paulista que ele pegou desde meados dos anos 50 até 98, ele fez um apanhado de todas as pesquisas, de todos os artigos científicos. Tinha a palavra-chave depressão e todos que tinham felicidade. E aí as que têm depressão era tipo, somavam 70 mil artigos, e as que tinham a palavra-chave felicidade era tipo 7 mil. Então era 10%, era muito pequeno perto da depressão. E se a gente olhar para a gente mesmo, a gente cultua muito isso, a gente foca muito mais na depressão e muito menos na felicidade. E aí ele fundou e criou uma teoria da felicidade. Ele falou assim: eu preciso entender então quais são os aspectos que fazem alguém feliz de fato. E aí ele fez 2 teorias. A última teoria, que é a mais completa, ele aponta 5 pontos, que são os pilares da felicidade. Que é engajamento, então é aquele estado de flow, quando você começa a fazer algo e você fica absolutamente absorvido por aquilo que você está fazendo. Engajamento é um ponto. O segundo ponto são relacionamentos. Então, você ter relacionamentos positivos é algo que afeta drasticamente a sua felicidade. Ele até fala no livro dele uma coisa que é muito interessante, que é: pouquíssimas coisas felizes são feitas sozinho. E se você parar pra pensar, faz muito sentido mesmo. Quando você tá muito feliz, normalmente você tá compartilhando, tá né? compartilhando. Ou você quer compartilhar com alguém. Você fica na iminência de querer compartilhar isso. O terceiro aspecto é emoções positivas. Então, são emoções que são positivas. Então, inspiração, por exemplo, que é uma emoção muito ligada à criatividade. Então, você fica inspirado a fazer algo. Ou orgulho, por exemplo, ou confiança. Então tem uma lista de várias emoções positivas que estão dentro desse aspecto único. O quarto aspecto é realização. Então você se sentir realizado. Então você cumpriu alguma coisa, você atingiu uma meta que você tinha. A realização é um dos aspectos da felicidade. O outro aspecto é sentido, que ele chama, que a gente poderia traduzir um pouco em propósito. Então é ter um sentido na vida, sentir que você está fazendo algo que tem algo maior envolvido, que não é só sobre você. E aí a gente viu que a criatividade é algo que está relacionado com todos esses 5 aspectos. Tu falando criatividade. Exato, tem alguma relação com isso. Então a criatividade ela quase engloba tudo isso e você pode, num processo criativo, exercer esses 5 aspectos que afetam diretamente na felicidade. Então, eu tive que colocar um background para a gente poder falar de criatividade e felicidade, porque uma coisa que a gente percebeu também, a gente não fala muito sobre felicidade. Não é uma conversa que a gente tem muito estabelecida. Tipo,
a gente não tem muito claro quais são as condições para felicidade. A gente tem até aquele mito de se eu atingir coisas materiais eu vou ser feliz. Então a gente não é muito educado compreender que a felicidade é um pouco mais complexa e que ela é, inclusive, até mais fácil de ser atingida do que focar em fatores circunstanciais. É importante a gente entender um pouco mais da felicidade para a gente poder ser, de fato, mais feliz, que é o que todo mundo quer. É incrível, porque é muito difícil a gente estar associando isso, né? A gente sempre associa a criatividade à arte, a criatividade com o trabalho, ou a criatividade com a criança, né? Pô, a criança é criativa, ela tá ali brincando, fazendo as coisinhas dela. Sim, é quase algo fútil às vezes, é quase algo superficial, que não é tão necessário, né? E que é ali que é onde começam a podar a criatividade. Não, mas não pode imaginar esse dragão assim, o dragão tem que ser assado. Não pode brincar com o brinquedo assim, o brinquedo tem que ser assado. Ou desenhos, enfim, a criancinha tá ali pintando, não, tem que ser assim, assado. Eu lembro até eu, quando era criança, um momento... que tem que pintar bem certinho. Eu queria pintar assim e fazer assim. Não, mas não pode. Eu nunca entendi por que não pode. É meu momento de pintar, não posso pintar do jeito que eu quero. Sim. Então, são pequenas coisinhas que vão podando. Bom, tu falou a questão do propósito, de todo o teu estudo, de toda a tua experiência. Para pessoas que estão buscando mais, assim, algo mais na vida, que a criatividade vai proporcionar esse algo mais, seja em termos circunstanciais para a pessoa, ou seja em termos da própria felicidade em si, o que você diria? Que conselho que você daria? Qual que é a mensagem que você tem para, tipo assim, una essas duas coisas, não como uma fórmula de bolo, mas para você começar a atingir o seu objetivo de ter uma vida mais feliz e criativa. Sim. Eu acho que o primeiro passo é fazer uma investigação interna. Porque durante esse processo que eu fiz com a Joana, a gente percebeu também o quanto a gente não é educado a entender as nossas emoções. A gente não sabe muito o que identificar às vezes. Exato, exatamente. Identificar o que você está sentindo. Então, eu acho que esse passo de entender a felicidade e conscientemente investir na felicidade, em ter uma vida mais feliz, onde dá efeito de verdade e não no circunstancial, vai de uma educação interna das emoções. Então, até durante o nosso processo, a gente pedia para as pessoas que a gente estava entrevistando que elas... A gente oferecia várias emoções positivas em cards, para elas escolherem quais emoções estavam mais presentes na experiência que ela teve no movimento, que é o que a gente estava estudando, o âmbito que a gente estava estudando. E aquilo é um ponto de reflexão muito importante, porque às vezes a gente não entende muito bem o que a gente está sentindo. Eu estou sentindo medo ou eu estou ansioso para fazer algo? Às vezes a gente está ansioso por uma entrevista de emprego, você pode falar que você está animado, mas às vezes você pode olhar um pouco mais e sentir que você está com medo, talvez. Inseguro. Então eu acho que viver uma vida mais feliz e até explorar a criatividade vai numa autoanálise. Assim, uma jornada de autoconhecimento. Exato. E eu acho que a criatividade ela é um super ponto para se autoconhecer. Total. O livro que a gente falou no primeiro vídeo que a gente fez da série, que é O Caminho do Artista, para mim ele é uma jornada de exploração interna total. Não tem tanto a ver com fazer, tem mais a ver com refletir sobre a sua vida. Refletir sobre as coisas que você verdadeiramente gosta. Porque a gente foi muito ensinado a gostar de coisas por conta de uma educação, né? Então até, preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso morar em tal lugar, preciso ganhar tanto. E isso são fatores circunstanciais que nem afetam tanto a sua felicidade no final das contas, segundo a pesquisa da Sônia. O que você de fato gosta? Isso é uma pergunta muito... Parece superficial, mas ela é extremamente profunda, né? Você está fazendo o livro e você sabe o quanto ela vai te dando oportunidades para você entender o que o seu coração fala. Tipo, eu gosto disso, eu nem gosto tanto disso, eu fui ensinado a gostar disso. Como eu posso me divertir sem amarras, sem dar satisfação, sabe? Sem satisfação mental mesmo. Eu me peguei várias vezes. Sem se julgar, tipo...
Eu me peguei em vários momentos. Tem uma das atividades do livro que é o encontro com o artista, né? O encontro com o artista, ela sugere que você, em 2 horas da sua semana, vá sozinho, sem ninguém, passear com o seu artista ou com a sua criança, assim como você criança. E você vai escutando essa criança. Você vai muito livre para entender o que você quer fazer. E pode ser a coisa mais boba. Uma caminhada. Uma caminhada. E aí você vê e fala assim, eu quero entrar nessa loja. Coisas que normalmente você não faria no seu mindset de adulto, Vou chamar normal, alguém pra ir comigo, de responsabilidade. né? Tipo, preciso estar com alguém, não posso estar sozinho. O que as pessoas vão achar de mim, sabe? E isso vai nos podando, sabe? Esses pensamentos, eles vão você vai ficando pequeno, assim, você fica esquecido do que você gosta. Esse livro, para quem quer ter uma vida mais feliz, eu acho que é uma super dica, assim. Eu sempre aconselho para todo mundo. Não artistas, inclusive. Por favor, por favor. E estudar a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente busca muito estar conhecendo o outro, entender o outro. É importante também. Mas acho que pra gente também estar lidando melhor com o outro e com as coisas da vida, as circunstâncias, se conhecer é fundamental. Fundamental, sem dúvida. Eu estudo há 3 anos numa escola, que você sabe, lá de São Paulo, que se chama Coexiste, que a gente faz um trabalho super profundo e super carinhoso pra gente olhar pra essas coisas que a gente foi educado mesmo, que não tem muito a ver com a gente, sabe? E a gente vai se desvencilhando disso e sem dúvida vai tendo uma vida mais criativa e uma vida mais espontânea e mais feliz. Eu acho que criatividade, espontaneidade e felicidade tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Olha só que bacana, nessa série a gente explorou vários pontos que a gente às vezes não imaginam que estão tão relacionados, tão ligados, tão conectados. Mas espero que tenham ficado muitas boas reflexões para todos vocês que estão aí nos assistindo. Espero que a gente tenha plantado a sementinha do despertar da criatividade, porque a sementinha da criatividade já está em cada um de nós, né, Gu? Sim, sim. E é sempre um processo. Eu acho que você nunca tá totalmente pronto, né? Você sempre vai... tem coisas para ver, tenho coisas para explorar. E é fantástico. E sem dúvida, se ficou algum questionamento, alguma dúvida ou algum interesse, escreve nos comentários, a gente vai amar saber. Sim, sim. Tem o Instagram do Gu também. Vocês podem tá chamando ele, me chamando, chama o Universo Área, chama todo mundo. Sim, sim, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sim. E até semana que vem. E muito obrigada, Gu, pelo teu tempo, por tá aqui compartilhando com a gente as tuas experiências. Gratidão. Obrigado também, eu amei, foi fantástico. Obrigado, amor. Um beijo, até semana que vem.